Entre as passagens bíblicas comumente apresentadas em apoio à errônea crença do estado consciente dos mortos, acha-se também o relato da visita do rei Saul à pitonisa de Endor. Pretendem os imortalistas que foi realmente a alma ou o espírito de Samuel que apareceu e manteve entrevista com Saul. Mas os fatos relacionados com essa prática necromante impossibilitam essa conclusão. Sabemos, na verdade, que Deus se havia negado a responder Saul por meios oficiais com sonhos, Urim, Tumim, e ainda mais, caro amigo, os profetas, veja só. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28:6. E eu estava aqui pensando, os espíritas batem tanto nesta tecla de imortalidade e não veem que o texto da evocação de Samuel fala contra eles. Se eu fosse espírita, eu evitaria falar sobre o primeiro livro de Samuel 28. Se nós fizermos uma análise do fato em si, veremos que o espiritismo só tem a perder, olha só. Primeiro, será que Hashem, será que o Senhor, o Eterno, colocaria de lado os meios lícitos para comunicar-se com Saul, trocando por meios ilícitos e condenados como eram as artes de necromancia? Na verdade, é essa necromancia que o próprio Severino Celestino divide, isto é, na ideia dele existia a necromancia do balançar cadáveres, que era uma coisa, e a invocação do espírito era outra coisa, ou outro tipo de necromancia. Mas a concepção que os escritores bíblicos nos passam é que o homem não é dual, que quando morre divide-se em dois, indo a matéria morta para a sepultura e um suposto espírito consciente para o plano espiritual. Na Bíblia, a palavra mortos vem do hebraico metim, que é corpo, cadáver, corpo morto, defunto, como o próprio Severino afirmou. Salomão diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Eclesiastes 9:5. כי החיים יודעים שימותו, והמתים אינם יודעים מאומה, ואין עוד להם שכר, כי נשכח זכרם. E tem gente que diz assim: ah, mas está se referindo ao corpo. É óbvio, e como dito, o homem é o corpo. É nesse corpo que encontram-se as suas faculdades, os seus pensamentos, O conceito dualista, caro amigo, surgiu com a filosofia grega e nada tem de ver com a Bíblia. Quando Hashem diz para não nos envolvermos com necromancia, será que ele está dividindo um tipo da outra, A dos cadáveres não, mas da do espírito sim, Como se uma não fosse consequência da outra. Até inclusive Severino, citando Deuteronômio, diz assim: não passe o seu filho ou sua filha pelo fogo, nem procure quem exija dos mortos a verdade. Só que morto aí, a palavra morto aí, não é espírito. Não é nefesh nem nechamá. No Deuteronômio 18, Moisés fala em metim. Metim não é nem nechamá, nem é nefesh. É cadáver. É cadáver. Então ele está falando daqueles que balançavam os cadáveres e não daqueles que procuravam contato com espíritos, vamos dizer assim, fora do corpo. Você acha isso racional? É dito para não nos envolvermos com necromancia, mas é só com a necromancia do corpo, do cadáver, que não pode. A do espírito pode. Contudo, a necromancia, em sua acepção mais pura e antiga, traz alguns aspectos mais macabros que outras práticas adivinhatórias. O uso de cadáveres, ou de no mínimo parte do corpo, como ossos, dentes, unhas, pelos e fios de cabelo, é comum à necromancia. Neste momento, não há simbolismos ou representações alegóricas. A presença física de um cadáver ou de seus restos mortais é frequente nos rituais, pois é o espírito daquele corpo que será evocado. Então ele está falando daqueles que balançavam os cadáveres. É brincadeira, né? Quer dizer, a única diferença é que eles faziam com o cadáver fresco, Agora não, o espiritismo usa uma outra tática. Deixa o cadáver para lá e vamos invocar somente o espírito, já está de bom tamanho. Então toda e qualquer relação com mortos no sentido psíquico ou espiritual ou até mesmo físico, como era a prática na antiguidade, a necromancia é um ato ilícito. O que o Severino não entendeu ou fez de conta é que os cadáveres ou restos mortais como crânios, ossos, eram apenas o quê? Os instrumentos que se usavam para a evocação, mas a finalidade foi sempre a mesma, quer dizer, evocar um espírito através destes instrumentos. Por isso que é dito repetidamente na Bíblia que não devemos fazer isso, nos envolvermos com mortos em todos os sentidos, porque
Como nos ensinam os próprios escritores bíblicos, nós corremos o risco de sermos pegos por entidades malignas, né? De sermos enganados por essas entidades. Severino diz que o texto em Deuteronômio, né, Moisés se refere àquelas pessoas que balançavam os cadáveres, né, mitim, e não aquelas pessoas que procuravam contato com espíritos fora do corpo. Só que morto aí, a palavra morto aí, não é espírito. Não é nefesh nem nechamá. Ele próprio, Severino, fala em Neshama. Porém, a palavra Neshama não é espírito, como ensina a filosofia grega, sendo um ser consciente ou pessoal que sai do corpo na morte, né, para ir desfrutar das faculdades no plano espiritual. Nada disso. A Neshama é apenas o quê? A respiração que Deus colocou no homem. Hashem não colocou no homem um espírito pensante, mas apenas um fôlego de vida, Nishmat Haim. Por isso o homem é corpo, é carne, e não espírito pensante. Lo hammetim yehaleluya, velo kol yorede duma. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmos 115, 17. Por isso existe a necessidade da Tehiat Hametim, a ressurreição dos mortos, ou dos corpos. A Bíblia é coerente consigo mesma, diz Davi, porque na morte não há lembrança de ti. No entanto, quanto à consulta de Saul à pitonisa, nós temos mais informações reveladas pelas Escrituras. Primeiramente, vamos saber o que é uma pitonisa. Eram assim chamadas mulheres que serviam a Piton, deus da magia e da adivinhação, como sacerdotisas no oráculo de Pitos ou Delfos. A primeira pitonisa surgiu na Grécia. Que novidade, né? Servia em Delfos devido ao grande número de consultas, então a atividade se expandiu. As pitonisas eram eleitas geralmente entre as mulheres de classe nobre. A nomeação de uma pitonisa muito se assemelhava a um ritual de possessão. Eram conduzidas ao oráculo dos deuses, né? Dos deuses gregos Apolo, Marte e Júpiter, e com grandes rodopios, uivos e contorções encerravam o ritual. Muito bem, tem aqui embaixo a fonte então dessa pesquisa. Bem, então, caro amigo, não obstante algumas versões verterem pitonisa ao invés de feiticeira, o sentido em pouco se muda. Alguns ainda aludem a tal prática como mediunidade, ou que Saul buscou uma médium. Mas a mediunidade em Israel por essas épocas era vista de uma maneira bem diferente do que os professos espíritas apregoam hoje. A palavra médium no hebraico é ob, que a Septuaginta traduziu como engastrimutos. Quer dizer, a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, né? Então tem a ver com gastronomia, estômago. Como assim? Então, engastrimitoi significa o seguinte, se refere ao fenômeno de adivinhação clássica de falar sem aparecer para falar, associadas principalmente com profetisas, como o famoso de Delphos Oracle, quer dizer, o oráculo de Delfos, né? Ou com videntes que atuaram como condutas para a voz de alguém no além-túmulo, como a história bíblica da bruxa de Endor. Qual era a crença no antigo Israel? Ora, os médiuns, os feiticeiros, eles tinham uma tenda, e embaixo dessa tenda era cavado um buraco, e através disso eles praticavam a ventriloquia, quer dizer, falavam pelo estômago, imitavam a voz, né, como se fosse de um espírito. Por isso a Septuaginta traduziu com o termo engastrimutos. Então essas servas geralmente eram estrangeiras, né, e quase sempre criam no erro ou superstições. Então médium do hebraico ob é traduzido em algumas versões por espírito adivinhador ou espírito familiar. E no texto grego dos 70, né, a Septuaginta, foi traduzido por engastrimutos, ventríloco. Quer dizer, de fala diferente. Eu coloquei esta transliteração do hebraico aqui, amigo, para você ver que não existe diferença entre balançar cadáveres ou evocar espírito fora do corpo, né? Como diz lá o Severino que existia uma diferença, né? Quer dizer, Deuteronômio 18 vai falar de mitim, que balançavam os cadáveres, os corpos. Já no caso de Samuel, né? Seria então uma invocação de um espírito fora do corpo. E não é isso, é tudo a mesma coisa, como você pode ver, tem ob em Deuteronômio e tem ob também em 1 Samuel. Ouça agora em 1 Samuel 28:7. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלך אליה,
ואדרשה בה. ויאמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב בעין דור. O Espiritismo, na tentativa de querer se assemelhar às nomenclaturas bíblicas, acaba por querer que médium seja profeta, usando a palavra nabi, né? Na verdade, nabi vem do hebraico e significa profeta, ou intermediário entre o homem e a divindade, mas médium é ob, ou aquele intermediário entre o vivo e o suposto espírito do morto. Então ele está falando daqueles que balançavam os cadáveres e não daqueles que procuravam contato com espíritos, vamos dizer assim, fora do corpo, o que aconteceu com Saul e o que aconteceu no famoso fenômeno de Moisés. Então uma coisa nada tem de ver com a outra, isto é, Ob é algo completamente oposto ao Nabi. Ob é quem consulta esses espíritos familiares, invoca um espírito de um morto, como um médium hoje. Nabi, relacionado a Israel, era um porta-voz de Deus, tendo de falar dentro dos parâmetros da Torá. Então esta questão do espírito impessoal já anula toda e qualquer possibilidade de uma manifestação de um espírito de morto. Logo, Samuel está morto. E somente pela ressurreição ele poderia recobrar a sua consciência, visto que ele não ressuscitou para falar com Saul. Agora eu pergunto, Deus é contraditório? Claro que não. Veja que ele resolveu não responder mais a Saul nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Mas Samuel não era profeta? O próprio Saul disse, e Deus tem se desviado de mim e não me responde mais nem pelo ministério dos profetas. Então como poderia ser o profeta Samuel na evocação, se Deus não estava usando mais profetas para responder a Saul? A Bíblia também diz que o Espírito do Senhor, o Ruach HaKodesh, havia se retirado de Saul. E o interessante é que, ao se retirar o Espírito do Senhor, de Saul, Saul disse assim, buscai-me uma mulher que tenha espírito de quem? Do Senhor? Não. Buscai-me uma mulher que tenha espírito de feiticeira. 1 Samuel 28:7. Quer dizer, parece que uma entidade maligna já preparava Saul para tal ato, mesmo porque ele morreu por consultar a médium. E mais interessante ainda, caro amigo, foi que quando em vida Samuel disse que a rebeldia, ou a desobediência é como um pecado de feitiçaria, quer dizer, mesmo que Saul não procurasse a feiticeira, ele já estaria, digamos assim, enquadrado, como em um pecado de feitiçaria. Quando ele procurou a feiticeira, então ele simplesmente consumou o ato. Então você percebeu quanta coisa, existe contra essa evocação no caso ali em Endor? E para piorar a situação, Saul acaba morrendo algum tempo depois por ter ido consultar a médium, quer dizer, mesmo que fosse simplesmente para buscar uma informação de Samuel, quer dizer, um profeta de Deus, Saul morreu por isso. Então não há nada de bom nessa prática. E veja que o próprio Severino disse que Moisés proibiu apenas o mau uso das evocações. Agora me diga, que mal há em Saul ir pedir perdão a Deus e a Samuel? Ou querer saber se vai ganhar ou perder uma guerra? Quer dizer, não haveria mal algum nisso. E tomo como exemplo também aquela jovem adivinhadora no Novo Testamento, que disse a Paulo, e aos que estavam com ele, olha, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Atos 16:17, olha aí. Veja só aí o bom uso, no caso, de um ob, isto é, de um adivinhador. Essa pessoa fazia bom uso da sua adivinhação. E mesmo assim Paulo a repreendeu dizendo, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, Atos 16:18. Olha só então. Bem, caro amigo, para finalizar, eu gostaria de dizer que a filosofia de Sócrates e companhia com respeito à imortalidade, ao estado do homem após a morte, só serviu para fazer com que as pessoas neguem a maior realidade da vida humana, a ressurreição. Não há outra maneira de uma pessoa voltar a viver, a ter consciência após a morte, sem ser pela recomposição do seu corpo. O homem não existe sem o seu corpo, pois o homem é o próprio corpo e o espírito é apenas uma energia que dá vida a esse corpo ou a esse homem.